Boa noite para todos. Que o Senhor nos abençoe em sua paz, que sintamos-nos todos envolvidos pelo infinito amor, pela imensurável misericórdia que desce sobre todos nós, da parte de nosso Pai, também da parte de Jesus, e hoje em especial recordando também a doce e sublime figura de Maria, a grande mãe de todos nós. A ela rogamos que possa abençoar a todas as mães neste mundo, cumprindo esse sagrado ministério que as coloca assim tão próximas de Deus, tendo a possibilidade de, com Ele, co-criar a vida, nutri-la, conduzi-la aos caminhos de nosso Pai. Como diz Allan Kardec no capítulo 3 do livro A Gênese, por meio das mães, o próprio Deus cuida de cada uma de suas criaturas, por meio do instinto maternal ou desse ministério bem compreendido e bem exercido, apesar de todos os seus desafios. Então, ficam aqui os nossos votos de muitas bênçãos, de muitas luzes a todas as mães, que o manto de Maria possa envolvê-las a todas. Ficam também aqui as nossas vibrações pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, passando por essas experiências, provas tão desafiadoras, que possam encontrar de nossa parte as melhores vibrações, as nossas preces e também, por que não, a solidariedade, que é a própria essência, a alma do cristianismo, que encontremos dentre as tantas possibilidades de ajudar aquela que esteja aí ao nosso alcance e que assim possamos dividir o fardo, porque por hora podemos ajudar, mas chegará também o tempo em que careceremos nós de auxílio. E antes de iniciarmos as nossas reflexões de hoje, gostaria então de agradecer pelo convite que nos foi feito, pela oportunidade de estarmos aqui de volta depois de algum tempo. Para nós hoje é uma palestra especial, porque é um retorno depois de algum tempo parados em decorrência da chegada do nosso filho, Timóteo. Então estamos retornando agora a essa possibilidade de divulgar a mensagem do Evangelho, a mensagem do Espiritismo, e pedimos então a Jesus que nos inspire a todos e esperamos poder retribuir o carinho, a atenção de todos que aqui estão, encarnados ou não, trazendo reflexões que possam ser no coração de cada um de vocês uma fonte de alento, de esperança, de inspiração ante as lutas naturais da vida, mas também levando-nos a estar onde fomos colocados por Jesus, naquela posição de humildade, de abertura, que nos transforme, que nos coloque, portanto, na posição também de servidores. Jesus conta com corações, com ceifeiros nestes tempos tumultuosos, a fim de que possamos construir todos juntos o mundo que ansiamos, um mundo onde possa enfim reinar o amor, a fraternidade, a paz entre os corações e entre as nações. Para isso, precisamos suar muito, trabalhar, mover mãos, coração, pés, boca, enfim, todo o nosso ser na seara do Mestre. É com esse intuito que aqui comparecemos para refletirmos sobre esse tema que hoje nos inspira, em decorrência da data mesmo que foi convencionada amanhã, de rememorarmos essa doce figura das mães. Nós iniciamos com um poema prece do espírito Amaral Ornelas, pelas abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier. Naquela obra impressionante, estupenda, que abre a sua mediunidade, que anuncia a sua luminosa mediunidade para o mundo, que é a obra Parnaso de Além Túmulo. Aquele conjunto de poetas do além que vem então deixar, por meio da arte e da profunda inspiração, o seu contributo para que entendamos melhor a vida, para que encontremos mais consolo, mais esperança e, claro, convites, chamados ao serviço com o Senhor. Em um de seus poemas, portanto, Amaral Ornelas nos traz, na verdade, uma prece, por isso que dizíamos, um poema prece, cujo título é Ave Maria. E assim ele nos diz: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade,
é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Esse poema, portanto, será o nosso ponto de partida para, a partir dessa figura que teve um papel assim tão importante, tão capital na história do Evangelho, podemos encontrar palavras, reflexões que nos consolem e que nos ajudem a entender o grande programa que a todos nós que abraçamos a mensagem de Jesus está traçado. Maria, como bem descreve aqui Amaral Ornelas, foi alçada a essa condição de mãe da cristandade, de todos nós, os seguidores do seu Filho, e claro, merecidamente alçada a essa posição, não somente de mãe da cristandade, mas de mãe de toda a humanidade, porque como o Espiritismo nos desvela, sabemos ser Jesus o coordenador, o governador de todo esse planeta, espírito responsável, desse modo, pela evolução de todos os espíritos que aqui estamos em processo de aprendizado. Jesus, como bom pastor, conhece a trajetória de cada um de nós, o coração de cada um de seus tutelados, nossas dores, nossas angústias, e conta para esse ministério com uma corte de espíritos sublimados, ministros seus, colaboradores mais diretos, além daqueles outros tantos, em diversos graus da escala espírita, como Kardec nos definiria. Ele conta com uma corte de espíritos luminosos que o auxiliam nessa tarefa. Dentre estes, nós vamos encontrar o Espírito de Maria, que foi chamada pelo Mestre a ser, então, esse anjo tutelar da humanidade. Digamos assim, o colo de mãe dos sofredores. Porque a esses, sobretudo, ela estende o seu manto amoroso. Como vemos pela obra de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, ali a descrição da falange coordenada por ela própria, Maria, no mundo espiritual, a legião dos servos de Maria, que estavam ali fundamentalmente direcionados, que objetivavam o cuidado, o amparo a alguns dos espíritos mais sofredores do mundo espiritual, aqueles que desencarnaram pelas vias do suicídio. Ela mesma, então, juntamente com os espíritos que convocou a essa sua falange, se dirigia a esses sofredores, os acolhendo, os amparando, os auxiliando no processo de resgate e redenção. Ministério esse que talvez começou até mesmo antes da sua encarnação na Terra, como Maria, como a mãe de Jesus, mas temos um marco ali desse ministério após a sua desencarnação, como nos relata Maria Dolores, num belíssimo poema que se encontra no livro Momentos de Ouro, chamado Retrato de Mãe, em que Maria Dolores nos descreve a condição daquele que foi um dos discípulos do Senhor, mas que pelas suas fragilidades, pela precipitação, acabou por se equivocar, estando envolvido no processo que levou à crucificação de Jesus. Falamos de Judas. Como sabemos, Judas, infelizmente, acaba se suicidando, tal a angústia que tomou o seu coração após o desenrolar dos fatos. Mas no mundo espiritual foi amparado não só pelo Mestre, como sabemos, como nos diz também Maria Dolores,
Em outro poema, Jesus, logo após a crucificação, dirige-se às esferas de dor e de angústia no mundo espiritual para lá buscar Judas e consolá-lo. E mais tarde haveria de enviar a própria mãe, Maria, como está relatado nesse poema mencionado, Retrato de Mãe, quando uma senhora, um espírito de grande beleza visita Judas e começa a conversar com ele, e ele ali envolto na dor, não querendo conversar com ninguém, não querendo ver a ninguém, imerso que estava naquele abismo de sofrimento, vai sendo aos poucos envolvido pela ternura daquela mulher, da qual se irradiava uma luz envolvente e sublime. E eles vão então conversando, quando ao final ele pergunta: mas quem és tu que mais parece um anjo em mulher, na forma de mulher? E ela então apenas diz: eu sou Maria, a mãe de Jesus. Acolhendo, portanto, o suicida que ali tanto sofria, para auxiliá-lo nos processos de resgate e redenção ao longo dos séculos. E sabemos que hoje, com o auxílio de Maria, ao longo de várias encarnações, Judas já é um espírito redimido, está de volta ao colégio apostólico, junto dos amigos de outros tempos. Mas tem sido essa a tarefa de Maria desde tempos remotos, incumbência que recebeu do próprio Filho, aquele que é o governador deste planeta. Mas a doutrina espírita nos traz informações ainda mais amplas e belas, mostrando-nos como se deu esse processo de elevação, de consolidação dessa posição de Maria como mãe de todos nós, como ela foi expandindo aquele título de maternidade de Jesus para uma maternidade mais universal, tornando-se essa mãe de todos nós, dos seguidores do seu Filho, mas também de todos os espíritos que aqui evoluímos. E é assim que nós vamos encontrar então o capítulo de número 30 do livro Boa Nova. O livro Boa Nova é uma daquelas pérolas de valor imensurável que chegaram até nós por meio da espiritualidade e mais uma vez das mãos do nosso querido Chico Xavier. Humberto de Campos tem ali o seu ápice, digamos que é a sua obra magna por meio da psicografia de Chico Xavier. Cada capítulo de uma beleza ímpar, trazendo-nos os bastidores do Evangelho, fazendo-nos participar daqueles que foram os momentos mais especiais na história da humanidade, quando o próprio Mestre aqui esteve entre nós, caminhou junto daqueles corações, o amor encarnado, caminhando pelas estradas poeirentas da Galileia de outrora, junto às margens do Tiberíades. Então ele vai de capítulo em capítulo nos proporcionando beleza e instrução, tocando-nos o sentimento e aclarando-nos a compreensão. Mas ele deixa como último capítulo desta obra, como fecho dourado, um capítulo justamente sobre Maria, descrevendo-nos algo do que se deu durante o processo da prisão e crucificação de Jesus, a angústia de Maria aos pés daquela cruz, quando ela mais uma vez repete aquilo que havia dito quando o anjo lhe anunciou a tarefa: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Outrora, ela havia dito isso no momento de extrema felicidade, afinal era a visita de um anjo anunciando uma missão divina. Agora, difícil foi anunciar essas mesmas palavras aos pés da cruz, onde estava ali o seu filho, aquele que só o bem havia espargido, só o amor difundido entre as criaturas e que recebia de retorno o ápice da nossa ingratidão. Mas mesmo ali, espírito fiel, resignado que era, disse ainda uma vez: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Somente por meio dessas palavras de Maria, já teríamos um material que, se bem aproveitado, transformaria a nossa vida por completo. Os Espíritos nos dirão que boa parte dos nossos sofrimentos surgem não em decorrência das circunstâncias em si que vivemos, das lutas, mas muito mais em decorrência da falta de resignação, do orgulho, da vaidade, da resistência à mudança.
Quando o convite ao desapego chega, relutamos e por isso sofremos. Queremos impor a nossa vontade à vontade do Senhor, não compreendendo ainda que a sua é sempre infinitamente mais sábia e amorosa para nós e todos os demais espíritos envolvidos. Então, somente por meio dessas palavras de mãe, já teríamos um conselho de valor inaquilatável, que, se bem aplicado, redundaria em nossa vida muito mais serenidade, muito mais resiliência ante as dificuldades, uma relação muito mais profunda com o Senhor da vida, que nos traria mais paz, mesmo em meio às lutas mais ásperas. Então, ali ele vai descrevendo nesse capítulo aqueles momentos da crucificação, em especial aquele momento que ganha um caráter muito simbólico e representativo na história do Evangelho ou do cristianismo, quando o Mestre, como um de seus últimos atos, volta-se à sua mãe, que ali estava aos pés da cruz, juntamente com um dos discípulos, o único que ali ficou. Embora ele tenha fugido no primeiro momento, ele, aos 45 do segundo tempo, aparece ali João, evangelista, o mais novo deles, estava abraçado a Maria. Jesus então volta-se a ambos e traz-nos aquelas palavras inolvidáveis, dirigindo-se a Maria: mãe, eis aí o teu filho, apontando para João, e dirigindo-se a João: filho, eis aí a tua mãe. Com essas palavras, Jesus estabelecia todo o programa do porvir, como a nos dizer que, enquanto o nosso amor não puder transcender apenas o círculo da família, que é de fato o primeiro núcleo, mais importante núcleo de redenção, mas enquanto o nosso amor não estiver disposto a transcender esse núcleo para se expandir à humanidade, não estaremos ainda alcançando toda a proposta do Evangelho. Ali é como se ele dissesse para João, o discípulo, que representa a todos nós: meu filho, ame a todas as criaturas com um amor terno, como se é o amor filial. Tenha para com todas as criaturas esse respeito, esse zelo, esse carinho, essa gratidão que se tem para com uma mãe. Expanda o seu amor a todas as criaturas nesses moldes. E assim ele dizia também para Maria, para todas as mães, também para os pais: enquanto não pudermos expandir o nosso amor para além apenas dos nossos filhos, amados filhos, é claro, mas enquanto não pudermos olhar também com ternura para os filhos de outras mães, para os filhos do Calvário, não teremos ainda compreendido a essência universalista da mensagem de Jesus. O convite à fraternidade universal, que é o amor que há de permanecer eternidade afora. Paulo mesmo, na sua carta aos Hebreus, chega a dizer o seguinte, Hebreus 13:1, permaneça o amor fraternal. O que Paulo está nos dizer? Vidas e mais vidas, existências e mais existências teremos no plano material. Muitas vezes temos ido e retornado pela porta do berço e do túmulo. E assim muitas outras vezes virão, para que ao final permaneça o quê? O amor fraterno. Porque os títulos se alternam no tempo. Por ora somos pai e filho, mãe e filha, mas já fomos amigos, já tivemos outros laços, outras relações. Cônjuges que no transcurso do século vêm em outra configuração, como de pai, de filha, por exemplo, para que esse amor seja trabalhado em alguns aspectos, deixando de ser aquela paixão, aquele amor possessivo de outros tempos. Os títulos vão se alternando no transcurso das encarnações, como aprendemos com o Espiritismo, porque ao final das contas, ao fim e ao cabo, seremos todos irmãos uns dos outros. É o título que há de permanecer. Então, é o que Jesus, de certo modo, está apresentando ali, na figura de Maria e na figura de João, que representam toda a humanidade terrestre. É preciso expandir o amor. É preciso que o nosso amor vá além do círculo familiar, passando a se direcionar à humanidade com esse carinho, com essa ternura, com esse respeito. E
Humberto de Campos segue então na sua descrição, dizendo que após a partida então do Mestre pelos braços da cruz, Maria se dirige à região da Bataneia, onde tinha alguns familiares, e ali fica por algum tempo, acompanhando aqueles primeiros desenvolvimentos da mensagem cristã, os primeiros discípulos começam a fazer as viagens para divulgar e tal, e ali ela fica aguardando, pacientemente aguardando, quando certa feita ali aparece João Evangelista, para dar cumprimento àquela incumbência que havia recebido de Jesus. Porque não só a fala de Jesus tinha esse caráter mais universal, simbólico, mas tinha também um caráter mais pragmático. Ele dizia para João: olha, cuida da minha mãe. Enquanto eu não estiver aqui, cuida dela. E João assim faz. Toma Maria e a leva para Éfeso, onde ele seria ali o coordenador da famosa, da conhecida igreja de Éfeso, pela qual Paulo também passaria. Ali Paulo, inclusive, encontraria a própria Maria, conversaria com ela e diria para Lucas mais tarde, ao escrever o seu evangelho: Lucas, não deixe de entrevistar Maria, de deixar o seu relato a respeito desses acontecimentos que só ela viu. Talvez José um pouco, mas mãe alcança coisas que só o coração de mãe consegue alcançar. Por isso o evangelho de Lucas tem aquela particularidade de trazer os registros em torno de Maria ou da infância de Jesus. Então ela se dirige para Éfeso com João e ali ela fica morando na casinha de João, que ficava nas proximidades do mar. A cidade de Éfeso era uma cidade que ficava ali próxima à costa da Turquia, a atual Turquia, próximo ao Mediterrâneo, e ela ali ficava na casinha enquanto João, durante o dia, ficava atento aos mistérios, aos deveres que ele tinha lá na igreja, fazer as pregações, acolher as pessoas e tudo mais. Mas, em decorrência da presença de Maria ali, alguns dos seguidores de Jesus, sabendo dessa notícia, começaram a procurar aquela casinha, aquela singela choupana. Então, por vezes, ficavam ali reunidos Maria, João e alguns dos cristãos até altas horas da noite, falando sobre Jesus, falando sobre o Evangelho. Imaginemos essas cenas, meus amigos, sob a luz do luar, das estrelas, na companhia de João Evangelista e de Nossa Mãe Santíssima, ela própria falando do seu filho, da sua infância, de quando ele era um bebê, de quando ele era uma simples criança, que já nessa condição levava à casa as pessoas, os aflitos que passavam ali em redor, até mesmo malfeitores. Jesus, como criança, os trazia à casa para lhes falar das alegrias do reino, da oportunidade de recomeço, de modificarem a sua vida. Maria, impressionada, sem ainda entender talvez todo o alcance do que estava desenvolvendo sob os seus olhos. Então ali ela ia contando esses casos, e cada vez mais peregrinos buscavam aquela choupana, que passou a ser conhecida então como Casa da Santíssima, porque não só os peregrinos ali iam para ouvir o relato da própria mãe de Jesus, mas também para colher consolo. Muitos deles, curas, alívio para suas dores. E esse nome, portanto, que nós hoje utilizamos, que nós vemos na literatura espírita, de Mãe Santíssima, foi ali cunhado por um leproso que, certa feita, curado, aliviado em suas chagas por aquele amor maternal, ajoelhou-se aos seus pés, beijando-lhe as mãos, e disse então: ó Senhora, sois a mãe de nosso Senhor e a nossa Mãe Santíssima. Ali foi cunhado, portanto, esse título. É como se ali ela fosse de fato investida dessa tarefa, porque ela ficou ainda entre os encarnados por alguns bons anos, mesmo após a partida do seu filho. E assim o tempo ia passando, cada vez mais peregrinos, cada vez mais filas se apinhando para poderem ver a mãe do Senhor, a mãe de todos nós. Eram velhinhos que a buscavam, enfermos que invocavam a sua proteção, mães desafortunadas que buscavam o seu carinho, o seu auxílio, e João consolidando nos corações aquela tradição de gratidão àquela que havia servido de portal para a vinda de Jesus à terra. Por isso disse aqui Amaral Ornelas:
Ai de nós se não fora a sua divina missão, porque foi ela o portal divino por meio do qual Jesus pôde estar entre nós. Ela fugia muitas vezes àquelas reverências, aqueles elogios, aquelas gratulações. No entanto, aquela ternura filial com que era buscada era um tesouro precioso para o seu coração. Aquela maternidade em sentido mais abrangente fazia vibrar no seu espírito os mais doces cânticos, e ali, de fato, ela se realizava por suas palavras de consolo e de acolhimento. Conta-nos Humberto de Campos, um dia um dos grandes desafortunados que por ali passavam indagou-lhe: como vencerei na vida? Como conseguirei me libertar das minhas dificuldades, das minhas dores? E então ela traz aquelas conhecidas palavras: isso também passa. Palavras que mais tarde Chico ouviria, quando em lutas maiores roga a Emmanuel: não seria possível, Emmanuel, conseguir um aviso, um recado que seja de nossa mãe, a nós que estamos aqui imersos em tantas lutas? Emmanuel responde então: verei, Chico, verei o que posso fazer. E do alto vêm então essas palavras de mãe, simples, mas tão profundas em seu potencial de consolo: isso também passa. E acrescentava ela ao aflito que a procurava: só o reino de Deus é forte o bastante para não passar de nossas almas, porque constitui a eterna realização do amor divino. Em outras palavras, ela repetia aquilo que Jesus já nos havia dito na sua boa nova imortal: busca antes o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Ao espírito que busca o Cristo na aplicação das suas imortais palavras, tudo mais lhe será acrescentado. Todas as dores se farão menores, todas as dificuldades de incontornáveis se farão possíveis, suportáveis àquele que busca o reino divino de nosso Mestre. E assim ela ficou por uns bons anos naquela singela choupana, espargindo consolo por meio de seu acolhimento e de suas doces palavras, até que um dia ali foi buscada pelo próprio Mestre, que, disfarçado de um mendigo, bateu àquela porta. Ela achou que era mais um dos aflitos, mas sentiu uma vibração diferente. E no decorrer da conversa, repara em determinado momento então as mãos e os pés daquele peregrino. Ali estavam as marcas dos cravos. Ao olhar para aquelas mãos e para aqueles pés e perceber que se tratava do próprio filho, ela entra em êxtase e olha então para o filho, que lhe diz: sim, minha mãe, chegou a hora, vim te buscar, porque quero, meu Pai, que seja no meu reino a rainha dos anjos, a mãe de todos os aflitos. Assim desencarna Maria, partindo para o mundo espiritual para dar continuidade à missão sublime que tão bem desempenhou entre nós, agora em grau ainda maior, mais superlativo. Assim foi consolidado esse título, assim foi estabelecida essa condição. Essa mãe, anjo tutelar de todos nós, buscada nas condições, nas circunstâncias as mais dolorosas. Quantos e quantos espíritos ao longo desses séculos não têm encontrado nesse colo maternal a fonte de força e de inspiração? Quantas e quantas mães não têm apelado a ela nos seus momentos de dor, quando, como ela, estão ali aos pés da cruz, transportando a sua própria, mas angariando na postura daquela mãe resignação e força para seguirem adiante. E se ela é assim, essa presença tão marcante na história da cristandade, vamos notar também a sua presença no próprio Evangelho, durante a atuação de Jesus. Diríamos que é uma presença, de certo modo, discreta, mas profunda. Discreta, melhor dizendo, mas profunda. Porque quando nós olhamos no Evangelho, nós vamos perceber que falas mesmo de Maria, nós temos bem poucas.
em 4 momentos, para sermos mais exatos. Vamos encontrar menções a ela em mais momentos, nos evangelhos como um todo, mas falas dela mesma, participações ali mais ativas, vamos encontrar apenas em 4 momentos. No Evangelho de Lucas, temos a maioria deles, principalmente ou exclusivamente nos capítulos 1 e 2, e um trechinho, uma participação no Evangelho de João. No Evangelho de Mateus, de Marcos, nós não encontramos participações diretas de Maria. Agora, no Evangelho de Lucas, nós temos no capítulo 1 o diálogo dela com o anjo, naquela passagem que é chamada de anunciação, quando ela recebe o anúncio da sua tarefa, da sua missão. Temos depois o diálogo dela com a sua prima Isabel, mãe de João Batista. Quando ela vai visitá-la, João Batista se mexe no ventre de Isabel, sentindo a presença de Jesus no ventre de Maria, e então Isabel congratula Maria, e Maria tem aquele hino, uma espécie de cântico de oração que ficou conhecido como Magnificat. Palavras muito bonitas que estão ali também no capítulo 1 de Lucas. No capítulo 2, nós encontramos aquele momento em que ela fala com Jesus, quando ela e José vão ao templo, estão voltando, Jesus adolescente, e Jesus não volta com eles. E eles ficam então a procurá-lo. Quando ela o encontra, ela fala com ele. Essas seriam as 3 primeiras participações dela. E temos então a 4ª participação, que só foi registrada por João. Lembrando que João conviveu diretamente com ela, por isso talvez tenha sido o único a narrar esse acontecimento. E Lucas teve a oportunidade de entrevistá-la, a pedido de Paulo, que conversou com ela em Éfeso, por isso que só encontramos no Evangelho de Lucas e de João essas referências ou participações mais diretas. Lá no capítulo 2 do Evangelho de João, nós temos a conhecida passagem das bodas de Caná, que é o início do ministério público de Jesus. Na verdade, um acontecimento muito expressivo, muito simbólico, porque ali, num casamento, Jesus resolve iniciar a sua missão pública, como a dizer que, em verdade, a sua tarefa ou a mensagem de que era portador não é senão uma expressão da união, do casamento entre a humanidade terrestre e o Senhor da vida, Deus. Essa figura do casamento era muito utilizada no Antigo Testamento para fazer uma referência à união da alma e do Criador. Deus era visto como noivo e a humanidade como sendo a noiva. Por isso até João Batista chama Jesus de o amigo, por isso mesmo João Batista vai se definir como sendo o amigo do noivo, chamando Jesus, portanto, de o noivo. E ali, como nós sabemos, a festa durava alguns dias, o vinho acaba e então ela volta-se para Jesus, dizendo, olha, o vinho acabou. E ela não diz assim o que ele vai fazer, ela só diz isso, como sabendo o que ele faria já. Não vou entrar em detalhes muito específicos da passagem, porque isso daria para nós todo um estudo, era uma passagem muito interessante, mas vamos nos ater a algumas das palavras de Maria, as únicas que ela dirige ali a outras pessoas que não Jesus e ao anjo lá quando esteve aquele diálogo com o anjo. João capítulo 2, versículo 5, nós temos a orientação de Maria aos servos do casamento após ela ter conversado com Jesus. Ela volta-se a eles e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Falando a respeito do filho, de Jesus, fazei tudo o que ele vos disser. E são essas as palavras de mãe sobre as quais gostaríamos de nos deter um pouco mais. Tendo visto já toda essa trajetória de consolidação dessa posição de mãe de todos nós, vamos nos deter nesse conselho materno. Aqui a fala de Maria está aplicada àquelas circunstâncias, Jesus solicita aos servos que fizessem ali determinadas providências para que ele então pudesse converter a água daquelas bilhas em vinho. A passagem em si nós conhecemos. Nós vamos buscar o sentido espiritual, que é o que mais nos interessa, aquilo que nos edifica. Tanto para compreendermos o que significa aquele gesto de Jesus, bem como um alcance tão mais amplo das palavras de Maria. Fazei tudo quanto ele vos disser. Emmanuel não perdeu a ocasião de comentar essas palavras nos seus
ou na sua série, nos seus livros de estudo do Novo Testamento. Mais especificamente, nesse caso, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 171, Emmanuel tem um comentário chamado justamente Palavras de Mãe, em que ele começa nos dizendo que o Evangelho é um roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. E em torno dele, nessa carta de redenção, rodeando a figura celeste de Jesus, nós vamos ter palavras, lembranças, dádivas, indicações dos seus colaboradores. Então, quando a gente fala assim, Evangelho, nós não estamos falando, primeiro, só do livro Novo Testamento, um conjunto de livros, aliás, 27 livros. Nós não estamos falando só do texto, das palavras, nós estamos falando de um modo de vida, nós estamos falando de um conjunto de ideias, de posturas e valores morais que foram trazidos ao mundo não só por Jesus, mas também pelos seus colaboradores. Então, quando a gente fala Evangelho, nós estamos falando das lições de Jesus, as parábolas, os sermões que nós vamos ter ali registrados nos 4 evangelhos, mas também das cartas dos seus colaboradores, por exemplo, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, o livro de Apocalipse, que também é da autoria de João, o livro de Atos dos Apóstolos, que é da autoria de Lucas. Tudo isso compõe o Evangelho. Jesus é o centro divino, como se fosse o Sol nesse sistema solar, mas em torno dele gravitam alguns satélites que refletiram a sua luz para a humanidade terrestre. Então, Paulo, Pedro, João, Madalena, a própria Maria, são como que satélites da luz maior, do sol de primeira grandeza, que é Jesus. No Evangelho, portanto, tanto recebemos luz diretamente de Jesus, como luz refletida dos seus colaboradores. E dentre esses satélites, poucos puderam refleti-lo com tanta grandeza, talvez nenhum, como a sua Mãe Santíssima. Ainda que considerando a sua participação mais direta no Evangelho tão discreta, por meio desses 4 momentos apenas. Então ele vai trazendo essa conceituação, falando dessas figuras no entorno de Jesus, e diz assim, em determinado momento: temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e de amor materno. Então vamos nos deter um pouquinho mais nessas palavras de Maria. Elas não são apenas indicações mais diretas para os servos, para prepararem as Bíblias, para ouvirem o que Jesus diria ali, naquele momento, naquele dia apenas. Elas têm um alcance maior, porque meditemos no sentido ampliado dessas palavras: fazei tudo quanto Ele vos disser. E aí que Emmanuel começa a entrar na profundidade do símbolo. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Digamos que as mães, em geral, são aquele último e mais valioso refúgio. Quando todo mundo talvez volte as costas a um ser, lá estará o espírito materno. Quando bem incorporado, quando bem sintonizado em sua missão, lá estará o espírito materno, não desistindo dos seus rebentos. Quantos e quantos exemplos deste não temos podido presenciar nas reuniões mediúnicas? Espíritos há muito mergulhados nas sombras, em falanges de trevas, que têm a velar por eles, a não desistir da sua redenção, um espírito materno. Como não nos recordarmos do livro Libertação, o espírito chamado Matilde, que aguardava há 700 anos pelo despertar e pelo arrependimento do filho, que coordenava falanges sombrias no mundo espiritual. O filho chamado Gregório. Matilde esperava por 700 anos, sem desistir, na força e na esperança do amor, aguardando o momento propício para semear naquele coração. E quão bela é a obra, especialmente no seu final, a nos descrever aquele reencontro, quando aquele espírito cercado em suas muralhas de orgulho, de endurecimento espiritual,
diante da palavra materna, vê-se tombar, cair de novo como uma simples criança a buscar o colo de mãe. Cenas como essa, gente, repetem-se semana a semana há muitos e muitos anos em reuniões mediúnicas, Brasil afora, mundo afora, em que espíritos maternos ali comparecem, sendo esses anjos tutelares de seus filhos. Especialmente aqueles aflitos, quando despertam para o arrependimento, para um recomeço. Então, é o que está descrevendo aqui, Emmanuel. Geralmente buscamos as mães nos momentos de mais aflição. E aí ele acrescenta mais adiante: interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Nas orações, nas rogativas, não só, claro, no Espiritismo, mas nas denominações cristãs de modo geral, nos momentos do Ângelus, como vemos lá na obra de André Luiz também, que descreve isso. Quantos e quantos espíritos a ela não se têm voltado em momentos de profunda aflição. Em verdade, diz Emmanuel, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas, porque estavam ali num dia alegre, nas bodas de Caná. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Por isso Jesus inicia a sua missão numa boda, numa festa de casamento ou nas bodas de Caná, para dizer que com ele a humanidade entrava na festa de noivado do Evangelho, nossos corações buscando se unir a Deus, cada alma neste mundo buscando pelo amor, pelas lições imortais de Jesus, vincular-se de maneira profunda e inquebrantável ao Senhor da vida. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo é ainda de noivado, porque o casamento ainda não se estabeleceu. Só se estabelecerá quando, entre nós e o Criador, existir perfeita fidelidade. Da parte de Deus, sempre o melhor. Deus, como diz Paulo, é fiel. Da parte de Deus vem sempre o melhor nessa relação. Quem temos sido os infiéis neste casamento, nesta união, neste noivado? Nós, as almas rebeldes, as almas que nos temos entregado a outros senhores, que não o Senhor da vida. Essa é a representação simbólica, por isso é ainda noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, e é então que imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde. Então, resumindo, quantas vezes ainda, na jornada, na luta de cada dia, nas experiências pelas quais precisamos passar, não se esgota na ânfora do nosso coração esse vinho de esperança, de ânimo, de alegria, de disposição. E é então que nós comparecemos junto a Maria, ou junto às nossas mães, ou aos nossos tutelares, rogando consolo, rogando orientação. E dela ouviremos sempre esse conselho maternal, essas palavras de mãe: fazei tudo quanto ele vos disser. Em outras palavras, enquanto a nossa vida não for um compromisso fiel, real, duradouro, profundo com as palavras de Jesus, as dores e as aflições nos acompanharão. Muitas vezes o vinho da alegria e da esperança esgotará na ânfora do nosso coração. Agora, se fizermos tudo quanto ele nos disser, tenhamos a certeza que a nossa vida mudará, como na passagem da água para o vinho. Porque a água e vinho aqui também tem um simbolismo. A água, muitas vezes, no contexto do Evangelho, é símbolo da matéria, de uma vida mais material, materializada, diria Kardec. E com esse modelo de vida, vêm as aflições, porque quem vincula a sua felicidade ao que é passageiro,
também a sua felicidade assim será. Quem depende para ser feliz somente de prazeres e sensações do mundo, conquistas e triunfos do mundo, terá na sua felicidade a mesma efemeridade que existe nessas coisas da matéria. Hoje temos, amanhã não teremos. Hoje temos, amanhã tudo poderemos perder. Essa é a natureza da felicidade única e exclusivamente associada à matéria. É a água. E o vinho, no simbolismo bíblico, faz menção ao Espírito, porque tudo que é material, o tempo consome, o tempo deteriora. Mas os sábios de então pensavam, qual elemento poderíamos usar para fazer uma referência ao Espírito, que o tempo não destrói? Pelo contrário, quanto mais passa o tempo, melhor se faz o Espírito. Ora, qual elemento material que tem essa característica? O vinho. Quanto mais velho o vinho, melhor se torna. Assim o Espírito. Por isso temos tantas vezes esse símbolo utilizado no Evangelho, o símbolo da uva, da videira, da vinha. Não é uma referência à bebida alcoólica, é uma referência a essa perenidade do Espírito. Jesus transforma a água em vinho, no sentido de que, ao toque do Evangelho, daqueles que aplicam as suas palavras, sua vida, sua felicidade, vai sendo transmutada numa outra natureza. Não mais a efemeridade das sensações e prazeres do mundo, mas agora a perenidade das alegrias do Espírito, de uma paz construída por dentro, nas bases do dever cumprido, da confiança e da fé no futuro, e que, portanto, se torna inabalável ante as lutas e testemunhos do caminho. Para entendermos a natureza dessa felicidade, dessa paz com Jesus, lembremos-nos da vida do apóstolo Paulo, que foi, ao toque do Mestre, convertida da água para o vinho. Ele que tudo tinha no mundo, fortuna, riqueza, beleza, juventude, eloquência, influência, e no entanto não tinha paz, tampouco felicidade. Uma vez convertido à mensagem do Mestre, nas tarefas e testemunhos por amor a Jesus, certa feita encontrava-se na cidade de Corinto. Quando foi então por um esquema ali de alguns que o perseguiam, foi preso, levado ao calabouço, e ali recebia nas costas os 39 açoites. Pois bem, é justamente neste momento que o apóstolo Paulo tem o seu primeiro êxtase espiritual. Nas suas costas, a marca da chibata, o sangue a escorrer, mas portas adentro do coração uma alegria indescritível, uma paz que ele jamais havia sentido, porque Jesus havia transmutado o que ia na ânfora do seu coração, da água para o vinho. Daquilo tudo que ele buscava e almejava e que antes não lhe trazia paz, agora ele havia preenchido o vaso do coração com aquilo que Jesus lhe ofertava em abundância: a alegria de servir, o amor pela humanidade, a confiança inabalável em Deus e no auxílio de Jesus. Tudo isso era aquilo que estava agora no seu coração. E por mais dolorosas fossem as experiências aqui fora, lá dentro permanecia a paz. Mas para isso há uma condição: fazei tudo quanto ele vos disser. Esses dias mesmo refletíamos, vivemos num tempo em que precisamos reafirmar obviedades. Tem um amigo que diz: o óbvio é aquilo que, claro, é óbvio, mas o mais difícil de ver. Geralmente o óbvio é aquilo que está diante de nós e que temos uma imensa dificuldade de ver. E no que diz respeito ao Evangelho, o convite que Maria aqui nos faz é: atente-se para o óbvio. Não é possível seguir a Jesus verdadeiramente, sentindo a paz que Ele nos promete, a felicidade que decorre disso, enquanto houver na ânfora do nosso coração o vinagre do ressentimento, do ódio, da preguiça. Enquanto cultivarmos isso, não fazendo aquilo que Ele nos disse, não alcançaremos aquilo que Ele nos prometeu. Mas a todos, invariavelmente a todos que fizeram aquilo que Ele disse, a paz e a felicidade foram ali derramadas nos seus corações em abundância.
Se alguém ainda duvidasse disso no campo da teoria ou da elucubração, bastaria olhar para as vidas daqueles que de fato o seguiram. Vide um Chico Xavier, vide um Eurípides Barçanufo, vide outros tantos exemplos que nos foram dados, vasos cujo teor, o conteúdo do coração foi transmutado ao longo dos séculos da água para o vinho. Mudanças profundas, mudanças que repercutem em outras vidas, a tal ponto que essa se tornou para nós, pelo menos no português, um dito, uma expressão popular, né? Mudou da água para o vinho, uma mudança assim impressionante, pois é essa mudança que Jesus quer ver em nós. Maria, enquanto nossa mãe, nossos espíritos amigos, a ponto de as vidas que conosco convivem poderem assim dizer: nossa, fulano, ciclana, mudou da água para o vinho. Outrora, ante as lutas, revoltava-se, ficava agressivo, azedo, só lamentava, só reclamava, mas agora está passando pela luta e, no entanto, transparece uma serenidade, irradia uma paz, uma confiança. É isso que se espera de nós, não a perfeição que ainda não podemos ofertar, mas minimamente a coerência, de nos conduzirmos conforme as palavras que dele recebemos. E então as promessas que também nos foram ofertadas certamente se cumprirão. É isso que Maria nos diz. Um conselho maternal, palavras de mãe da mais alta envergadura e profundidade, embora pareçam óbvias, tão simples e tão singelas. Ante as nossas dores, portanto, voltemo-nos a esse coração maternal e dela ouviremos: isso também passa, mas também dela ouviremos: fazei tudo quanto ele vos disser, porque caminhando com ele, pelas sendas da humildade, do perdão e do amor, haveremos de encontrá-lo cada vez mais junto de nós, o seu coração vibrando e pulsando conosco, com o nosso, a nos inflamar e a nos preencher a ânfora da alma com esse vinho da alegria, da esperança que nunca fenece no coração que ama e serve a Jesus. A todos, portanto, que essas palavras de mãe se fixem em nossa mente e inspirem o nosso coração, porque aqueles que as ouvirem e as levarem à prática, certamente notarão que as promessas de Jesus não foram, jamais foram e jamais serão infundadas. Quem seguir comigo, disse ele, aquele que vier após mim, não caminhará entre as trevas, mas terá antes a luz da vida, a luz da esperança e a força do amor. A todos, portanto, muita luz e muita paz, e que Maria, nossa doce mãe, estenda sobre nós todos o seu manto de amor e que as suas palavras possam ecoar, inspirando-nos a seguir os passos do seu Filho, de nosso Mestre e nosso Senhor. Paz e bem a todos.